Aqui a pergunta é: por que esse aprender sobre o autoconhecimento? Por que isso carrega essa grande relevância? Por que é tão importante isso para a vida? Primeiro, antes de tudo, vamos compreender aqui uma coisa muito básica, muito simples. Aquilo que compreendemos por vida, aquilo que entendemos ser a vida, é algo que consiste em uma visão muito particular para cada um de nós. Assim, nós estamos constantemente identificando expressões, palavras, de uma forma bem peculiar, bem particular. Então, por exemplo, essa expressão vida, nós não sabemos o que isso de fato representa. Porque ou nós podemos ter uma visão dos fatos sobre isso, ou podemos continuar tendo ideias sobre esta coisa, que nós chamamos de vida. A vida de uma forma como um fato simples, real, não é aquilo que eu acredito ou você acredita, mas é aquilo que a vida realmente representa. E o que a vida representa? Basicamente, relações. Nós estamos constantemente na vida em relação. A nossa relação é com a família, é com os amigos de trabalho, é com o trabalho, é com nós mesmos, no que diz respeito a pensamentos, a sentimentos, emoções. Tudo isso e muito mais é parte da vida. A vida consiste de relação. Agora, aqui mesmo, nesse momento, há uma relação entre aquele que fala e aquele que escuta. Agora, nós temos aqui que ter uma aproximação nova dessa questão da verdade sobre a vida, que consiste dessas relações. Agora, por exemplo, acabei de colocar, há uma relação entre aquele que fala e aquele que escuta. Mas notem que toda relação é uma relação em separação. Então, há aquele que fala e aquele que escuta. A sua relação com alguém é a relação entre você e ele, entre duas pessoas. Assim como aqui tem aquele que fala e aquele que escuta. O seu contato com a natureza tem você e a natureza. O seu contato com um pensamento tem você e o seu pensamento. Com a emoção tem você e a sua emoção. É exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, investigando aqui, aprofundando aqui com você. Nós estamos questionando a vida nesse formato incontestável como ela se mostra, que é esse formato da relação, da constante relação, porque a vida consiste nessas relações acontecendo. E nessas relações temos sempre duas coisas, ou mais coisas se relacionando. Aqui com você, nós estamos explorando essa questão da realidade da vida e não da mera aceitação da vida como ela parece ser, como ela demonstra ser, como ela nos parece acontecer.
ela nos parece acontecer, demonstra ser, de uma forma incontestável, nesse formato de separação, onde tem esse que fala e aquele que escuta, onde tem esse que dá e aquele que recebe, onde existe eu e o não eu, onde existe esta separação entre duas pessoas, entre duas coisas ou mais coisas. Há uma realidade presente na vida que nos escapa, é a realidade da não separação, é a realidade da não dualidade, onde não há duas coisas, onde não existem duas coisas, onde a verdade da relação não é a relação entre duas pessoas, não é o contato entre elementos que se separam e que se relacionam, onde temos a presença da verdade da relação, onde está presente a ciência de uma comunhão, onde não existe mais esta separação. Sim, nós temos a separação aparente, a separação física, mas nós não temos mais a separação da dualidade, onde existe eu e o não eu, onde não existe mais esse que fala e aquele que escuta, onde temos a direta verdade desse instante se revelando. E como ele se revela, não há nele um elemento que se separa para ser o experimentador da experiência. Então, não há mais esta relação nesse nível de dualidade. Não há mais esse que fala e aquele que escuta. Não há mais esse que vê aquilo que é visto, esse perceber aquilo que é percebido. É nisso que estamos aqui interessados, em investigar com você. Como assumir a verdade da vida na não separação, na não dualidade. Esse é um assunto básico aqui no canal, fundamental aqui no canal. É aquilo que é conhecido por Advaita, a não separação, a não dualidade. Sim, nós temos múltiplas formas, múltiplos nomes, uma variedade enorme de experiências, acontecimentos, pessoas e objetos. Mas tudo isso está dentro de uma aparição, onde por detrás dessa aparição está esta realidade não dual. Há uma diferença entre a verdade daquilo que se experimenta para a realidade daquilo que está além da experiência. A verdade divina se revelando nesse instante é a verdade da não dualidade. Nela não existe mais essa experiência. Nela está presente a verdade do experimentar. Nela não está mais presente aquele que fala e aquele que escuta. Nela está presente o escutar. Não há mais esse que percebe aquilo que percebe. Há somente o perceber. Não há alguém para sentir aquilo que sente. Há somente o sentir. Essa é a verdade da vida quando a real relação está presente.
que é a relação da comunhão, da não separação, da não dualidade. O seu encontro com a vida é o encontro onde a vida está presente. E esse sentido do eu não está. Esse sentido do ego não está. Esse sentido de alguém presente não está. Esse é o contato com a vida, nesse experimentar. Assim, quando tocamos aqui com você na questão da verdade da meditação, estamos falando de algo que revela aquilo que está fora desta dualidade. Por isso se torna fundamental na vida a compreensão da arte de meditar. Porque essa arte de meditar é a arte da ciência da não dualidade, da não separação. Não existe nada mais importante do que a compreensão da verdade sobre você. Essa é a compreensão da verdade da vida. Essa é a compreensão da realidade do outro. E de tudo que surge, e de tudo que aparece. Porque é a visão da não dualidade, da não separação, onde a única realidade presente por detrás de toda a aparência e expressão de formas diferentes e nomes diferentes é a verdade de Deus. Como nos aproximamos de uma visão assim da vida, anulando a ilusão de uma identidade presente que se separa da vida. Por isso nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Precisamos aprender sobre o autoconhecimento. É esse aprender sobre o autoconhecimento que nos mostra que esse experimentar é algo presente aqui e agora. E que a presença desse experimentador que se separa da experiência é uma ilusão. A presença desse que escuta, se vendo separado do escutar, é uma ilusão. A presença desse que fala, separado da fala quando ela acontece, é uma ilusão. Nós temos uma realidade presente, volto a dizer, essa realidade é o experimentar. Apenas o experimentar. É a vida como ela é, como ela se mostra, como ela se apresenta. Essa amostragem, essa apresentação da vida, ela é algo fora dessa forma como o pensamento interpreta esse instante, separando as coisas, criando uma divisão entre aquele que pensa e o pensamento, aquele que sente e o sentimento, aquele que vê e aquilo que está sendo visto. Porque é fundamental uma compreensão direta do que estamos tratando aqui com você. A visão desta não dualidade, que é Advaita. Advaita significa o primeiro sem o segundo. A visão desta não dualidade é a presença da compreensão da verdade, desta real consciência, desta verdade divina, que é você em seu ser. Assim, o que é a ciência da meditação? É se aproximar desse momento
sem qualquer ideia sobre o que ele representa. Repare, se aproximar desse instante, sem qualquer pensamento sobre ele, é a presença da verdade desta atenção sobre o que está aqui e agora, nesse momento. Quando as pessoas perguntam o que é atenção plena, é a presença desse olhar. Como praticar atenção plena? Veja, não se trata de algo que você pratica. Se trata da ciência de um olhar para esse momento sem qualquer interferência do velho modelo do pensamento. O velho modelo do pensamento presente em nós é a ideia de um pensador que está pensando, de um observador que está observando, de um elemento que está escutando enquanto o som está presente. Nesta separação está presente a ilusão desse velho modelo de pensamento. Quando aprendemos a verdade sobre nós mesmos, o olhar para esse instante é o olhar sem o observador. O escutar desse momento é o escutar sem esse elemento no escutar. O seu contato com a vida nesse instante, sem o passado, é a vida se revelando sem esse elemento que, quando vem do passado, ele avalia, traduz, julga, compara esse momento com base em suas antigas e velhas lembranças, memórias, experiências. Assim, o contato com esse instante consiste em experimentar a vida sem o experimentador. Então, a presença da meditação não é algo que tecnicamente alguém possa fazer, como uma prática que aprendeu. Qualquer envolvimento de alguém presente em um exercício de prática, assim chamada de meditação, não é real. Porque a ciência da meditação, que revela a verdade divina, é a presença da não dualidade, da não separação. Então, não existe alguém como esse meditador meditando, como esse experimentador experimentando. Reparem que há um grande equívoco na cabeça das pessoas a respeito da meditação. Cansados como as pessoas vivem, entediados como elas se encontram, na velha rotina de vida egóica, de vida nesse velho modelo de separação, onde elas se sentem como entidades separadas da própria vida, como pessoas. Elas terminam nessa busca, assim chamada espiritual, por algo que possa lhes dar uma experiência mais profunda, mais rica, algo que possa trazer um certo significado para a vida delas. E elas se envolvem nesta busca, nesta procura, através de uma técnica, através de uma prática que lhes é ensinada. Então você aprende uma técnica, você aprende uma prática e vai em busca, através dessa técnica, desta prática, desse contato com Deus,
No entanto, a grande verdade desta ciência que revela Deus é a presença desta atenção sobre as nossas reações aqui e agora, nesse instante. A base para a verdadeira meditação, para a real meditação, é olhar para esse instante sem o passado. Não há alguém no exercício ou na prática desta atenção. Essa atenção é algo natural. Quando aprendemos a olhar sem o observador, quando aprendemos a escutar sem esse elemento que é o eu, nesse escutar, nós temos uma playlist aqui no canal. A real meditação. A verdade da meditação na prática. Esse contato com a realidade da vida sem o eu, sem o experimentador, sem o pensador, sem esse meditador, em qualquer técnica ou prática. Esse contato com a vida é a presença da verdadeira meditação. A meditação é algo que acontece nesse instante. Por exemplo, aqui nesse escutar, se há apenas o escutar, escutar não é uma coisa simples. Como lidar com pessoas não é uma coisa simples. Como lidar com situações também não. Porque nós estamos constantemente colocando esse elemento que vem do passado, aqui nesse instante. Esse elemento, quando surge nesse momento, é um elemento que se vê separado da vida, nesta dualidade, nesta separação. Então, nós não temos a verdade da meditação, a verdade desta ciência divina, desta ciência de Deus. No entanto, quando você aprende a olhar para esse momento, e olhar para esse momento não é olhar apenas para aquilo que está do lado de fora, é olhar, sobretudo, para aquilo que se passa dentro de você. Apenas olhar. Então, nós temos, nesse olhar, a presença de um pensamento, a presença de um sentimento, a presença de algo sendo percebido. Quando você está num contato com o mundo externo, quando você olha para as pessoas, enquanto você dirige o seu carro, os seus olhos estão vendo a estrada. Um pensamento surge dentro de você. Nesse olhar, sem interferir com esse momento que está aqui, nesse instante surgindo. Sem qualquer interferência de um motivo interno. Nesse gostar ou não gostar, nesse querer alterar esse pensamento, nesse comparar aquilo que está ali sendo visto com alguma outra coisa, quando não colocamos o modelo do pensamento envolvido naquilo que está sendo percebido aqui, nesse instante, quando um sentimento está presente, quando uma emoção está presente, quando um pensamento está presente, não coloque outro, apenas constate esse. Sem a ideia
sobre o pensamento que surge, não colocamos o pensador, não colocamos o experimentador, não colocamos o eu. É assim que nos aproximamos da verdade desta atenção plena. Assim, a beleza desse encontro com o momento é a revelação desta relação, onde está presente a comunhão, porque não há mais uma separação. É uma qualidade de relação real. Em geral, não é assim que ocorre conosco. Contato que temos com pessoas a partir do passado, a partir do pensamento, onde está presente esse pensador, é o contato através das imagens que temos, das memórias e lembranças que temos dele ou dela. Assim, quando essas duas imagens se encontram, a imagem que eu tenho dele ou dela e que ela tem de mim, nesse contato, nesse encontro, nós temos a velha forma de relacionamento entre imagens, onde está presente esta separação. É por isso que não há verdadeira compreensão dentro das relações humanas, porque são relações entre imagens, entre crenças, conceitos, ideias, pensamentos que vêm do passado. Então há esse gostar ou não gostar. Não há esse contato real de relação em comunhão, onde está presente algo novo, que é a presença do amor, que é a presença da inteligência, que é a presença da verdade. A beleza desse encontro com a meditação é que a meditação é esse encontro com esse instante, nesse experimentar. E nesse experimentar não há mais o experimentador, não há mais esse pensador, não há mais essa autoimagem. Floresce nesse momento, que é a presença da meditação, nesse puro experimentar a vida em comunhão, a beleza do amor, da paz, da felicidade, porque nós temos a presença desta liberdade, desta ciência, que é a ciência de Deus, a única realidade presente. Sim, Deus é a única realidade presente quando o eu não está. Quando o eu não está, o outro também não está. O mundo, como um elemento separado, também não está. Deus, como um elemento separado, também não está. Essa é a verdade da relação. Então é fundamental nós compreendermos isso aqui na vida. A verdade da própria vida é esta comunhão. Isso é a verdade desse encontro com ele ou ela, com o mundo, com o outro. Esse outro não é visto a partir desse eu. Então não existe esse outro. É o contato com a vida, onde o outro é a vida, onde a esposa, o marido, a família, os filhos, o mundo à sua volta é a vida. Podemos assumir a verdade da vida sem o sentido do eu presente, sem o sentido do ego presente. É o que nós estamos investigando aqui com você.
aprofundando aqui com você, tomando ciência aqui com você. Para que isso se torne possível, nós precisamos da verdade da meditação, da real meditação, que é a meditação de uma forma prática. Então eu volto a dizer, nós temos uma playlist, depois você dá uma olhadinha aqui no canal sobre esse assunto. Esses encontros que nós temos aqui online nos finais de semana são 2 dias, sábado e domingo. Nós temos esse propósito, trabalhar isso com você. Nós temos aqui o link do WhatsApp para você participar desses encontros. Você tem aqui na descrição do vídeo. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário sim, se faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós temos esse elemento que é o eu presente e o não eu. Nessa separação, internalizamos toda forma de contradição, de conflito, de dilema,